tal como um todo, mas na maioria das vezes as marcas vão fazer combinações entre abordagens orgânicas, onde eu estou contando ali com a espontaneidade do público, com a espontaneidade de outros stakeholders no digital, e as abordagens inorgânicas, onde eu vou impulsionar para que aquilo ali de uma hora para outra ganhe maior alcance e chegue a impactar um número cada vez maior de pessoas. Bruno, você já falou sobre isso em outros episódios, por que você está voltando a esse assunto aqui? Ora, é muito simples, porque na verdade, quanto mais a web evolui para ecossistemas, plataformas cada vez mais fechadas, que vão querer deter o fluxo, tema do nosso primeiro episódio dessa série, vão querer deter o fluxo de pessoas e o fluxo de dados ali dentro da sua própria plataforma, evitando que o usuário saia de uma plataforma e vá para outra, porque o camarada quer deter o fluxo, porque ele sabe que se ele deter o fluxo, ele mantém o dinheiro circulando ali dentro do ecossistema digital dele. Ele também não vai querer que algumas coisas aconteçam de uma forma tão espontânea assim dentro daquela plataforma específica. E aí você começa a ter a ação, né? Hoje, talvez um termo que esteja caindo em desuso para dar a vez a um outro termo que está mais na moda, está mais em evidência, mas quando você pensava nos famosos algoritmos, né? E aí tá, o algoritmo de tal rede social não vai permitir, o algoritmo de tal rede social, se perceber que você está tentando vender alguma coisa, ele fatalmente reduz o alcance. Ao longo do tempo, desde a ascensão da web social, a web 2.0, lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, até hoje, todas as mecânicas que favoreciam esse compartilhamento mais espontâneo e esse fluxo mais natural de dados de pessoas, de conteúdo, enfim, de hiperlinks, ele foi sendo cada vez mais podado e moldado para que, as pessoas não saiam de uma plataforma e vão espontaneamente para outra. Então as plataformas tentam reter ali dentro delas o máximo de pessoas possível. E isso, obviamente, gera novos algoritmos que vão favorecer determinadas atitudes e desfavorecer muito outras atitudes ou outro tipo de abordagem ou outro tipo de conteúdo que se faça dentro daquela plataforma específica. Mas também, por uma questão comercial, esses algoritmos vão percebendo que aquele usuário ali tem um interesse que vai além do interesse social por si só, de conhecer novas pessoas ou de manter contato com as pessoas do seu círculo, da sua família, do seu trabalho, ele vai entender que, olha, esse camarada aqui tem uma postura que me parece estar tendo uma atitude um pouco mais comercial. Portanto, eu vou reduzir drasticamente ou reduzir por completo o seu alcance orgânico. Para quê? Para forçar que ele gaste dinheiro impulsionando o seu conteúdo, ou impulsionando seus anúncios, impulsionando seus serviços, impulsionando qualquer coisa que ele ache que ele possa vender ou que ele possa usar para depois encadear uma venda ou começar um processo ali num funil de vendas e por aí vai. Ou seja, desde o início da internet e da web social, mais precisamente, se naquele início era mais fácil e mais provável que alguns conteúdos ganhassem envergadura e ganhassem alcance de uma forma orgânica, hoje é cada vez mais difícil que isso aconteça. Bruno, mas então não acontece mais de algo ganhar escala por uma perspectiva unicamente orgânica? Até acontece, quando algum assunto ali está muito em evidência, está na crista da onda e realmente aquilo ganha maior visibilidade. E é verdade também que cada plataforma trabalha seus algoritmos e trabalha esse impulsionamento e esse alcance do conteúdo de uma determinada maneira. Portanto, algumas vão privilegiar um determinado tipo de informação, um determinado tipo de abordagem, um determinado tipo de conteúdo, outras vão priorizar outros formatos, umas vão, por exemplo, priorizar vídeos mais curtos, outras vão priorizar o conteúdo mais denso. Quer dizer, você vai ter para cada plataforma ali um determinado tipo de mecânica e um determinado tipo, vamos dizer assim, de orientação para como o algoritmo vai tratar determinados conteúdos. Vejam que há poucas semanas atrás eu gravei um episódio sobre TikTok com o nosso querido amigo José Telmo, um abraço aí pro Telmo, e uma das coisas que muito se fala em relação ao TikTok é o senso de descoberta de novos conteúdos.